Ontem, no dia 8 de maio, se comemorou o Dia Internacional de Atenção à Talassemia e o Dia Nacional de Atenção às Hemoglobinopatias de maneira geral. Quem vai falar para nós sobre o assunto é a doutora Luani Carvalho, que é diretora de hematologia do Hemossi. Por favor, doutora Luani. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite do Dr. Ricardo Pereira para falar um pouco sobre as hemoglobinopatias, em alusão ao dia 8 de maio, Dia Internacional das Talassemias e Dia Nacional das Hemoglobinopatias. As hemoglobinopatias são um grupo de desordens hereditárias secundárias a mutações que codificam os genes da hemoglobina. A hemoglobina é a principal proteína presente nos eritrócitos e ela é um tetrâmero formado por 4 cadeias de globina. A principal hemoglobina é a hemoglobina A, que é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. As duas principais hemoglobinopatias são as talassemias e a doença falciforme. As talassemias, elas são secundárias a mutações que alteram a produção da hemoglobina. Podem ser classificadas como alfa-talassemias, se a mutação ocorrer no gene da cadeia alfa, ou beta-talassemias, se a mutação ocorrer no gene da cadeia beta. Elas têm uma apresentação clínica bastante heterogênea. No caso das alfa-talassemias, essa apresentação vai depender da quantidade de genes mutados, podendo apresentar o paciente um quadro assintomático de portador silencioso, até uma situação clínica que é incompatível com a vida, levando à hidroxia já na fase fetal da vida. As beta-talassemias também têm uma apresentação clínica heterogênea, desde a talassemia mino ou traço talassêmico, que geralmente vai ter uma anemia bem leve, muito parecida laboratorialmente com a anemia ferropriva, e os pacientes podem apresentar também um quadro de uma anemia mais moderada, sendo classificados como talassemia intermédia, ou um quadro mais grave, que é o caso da talassemia major, e que essas pessoas vão precisar fazer transfusões crônicas durante toda a vida, sendo o tratamento curativo o transplante de medula óssea. O outro grupo de hemoglobinopatias é a doença falciforme, em que a mutação, em geral, acontece no gene da cadeia beta, produzindo uma hemoglobina anômala, que é a hemoglobina S. As hemácias que têm essa hemoglobina S, quando expostas a situações de baixa oxigenação, elas mudam a sua conformação, adquirindo o formato de foice. Essas hemácias em foice, elas tendem a aglutinar na microcirculação, gerando hipóxia tecidual. E é essa hipóxia e todo o processo inflamatório desencadeado por ela que vai gerar as alterações clínicas da doença falciforme. Se a pessoa apresentar os 2 genes mutados para a hemoglobina S, ela vai ter, então, a anemia falciforme, que é a doença hereditária mais comum no Brasil. Outras hemoglobinas anômalas também podem acontecer, como hemoglobina C, hemoglobina D, e os pacientes podem se apresentar, portanto, da forma heterozigótica, com hemoglobinopatia SD, SC, e apresentações clínicas bastante variáveis. Mas, em geral, clinicamente, esses pacientes vão ter anemia, icterícia e alterações laboratoriais das provas de hemólise, porque essas hemácias com essas hemoglobinas anômalas têm uma meia-vida muito mais curta do que a hemácia com hemoglobina normal. O tratamento desses pacientes, ele deve ser feito no decorrer de toda a vida, já que o diagnóstico ele acontece nos primeiros dias de vida através do teste do pezinho. E esses pacientes precisam ser acompanhados por uma equipe multidisciplinar e fazer reposição, quando bem indicado, de uma medicação que mudou a qualidade de vida desses pacientes, que é a hidroxiureia. Ela reduz a quantidade de crises álgicas, que é a principal apresentação clínica da doença, além de diminuir também complicações como infarto cerebral, gerando os AVCs isquêmicos que antigamente tanto acometiam esses pacientes. Então, era isso que eu queria falar sobre as hemoglobinopatias. Muito obrigada. Agradeço a doutora Luani, que falou para nós sobre talassemia e hemoglobinopatias de uma maneira em geral. Próxima quinta-feira, 12 de maio, comemora-se o Dia da Enfermagem. Vou trazer uma enfermeira para falar sobre a profissão para vocês. Até lá!